Então tá. Então vamos conectar com o Dema? Dema é especialista em expansão de negócios, CEO da consultoria Goshen Land, que é referência aqui no Brasil em desenvolvimento, crescimento de empresas. Dema Oliveira, a gente agradece demais, Dema, pela sua participação, por aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui com a gente, dando informações aqui valiosas para quem tem os planos, o sonho de empreender aqui no Brasil. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Jesus. O prazer é todo meu de estar aqui com a sua audiência. Começar logo o dia trazendo boas notícias ou, quem sabe, preocupações, principalmente para o empresariado brasileiro. Então é essa a pergunta que eu te faço direto ao ponto. Boa notícia ou preocupações? Olha, essa pergunta é uma pergunta que nós vamos saber responder ela apenas no decorrer dos primeiros meses do governo Trump. Mas o primeiro impacto que todo consumidor, todo brasileiro começa a perceber é o aumento da moeda. E fala assim, como que a moeda ela está já num valor de R$6 e um pouquinho mais, a gente vai ver acompanhar hoje o mercado. Mas o fato é, o mundo enxerga o Trump como um bom líder protecionista da economia americana. Quando isso acontece, no primeiro dia, o que acontece com a moeda local americana? Valorização. Com a valorização da moeda americana, automaticamente o real ele é desvalorizado, aumentando pressão no Brasil sobre inflação, aumentando pressão no Brasil sobre os produtos. Mas o X da questão é, o empresário que está aqui ouvindo, o empreendedor individual, qual o impacto dele com a eleição do Trump? Eu sou uma pessoa muito positiva, então eu sempre falo que nós não temos como controlar a macroeconomia. Nós temos que pensar no nosso negócio. Como que eu vou tirar vantagens dessa situação de uma economia americana se tornando um pouco mais forte, um mercado protecionista americano. E eu elenquei aqui quatro itens que eu acho muito importantes, Jesus. Eu acho que o empresário brasileiro, a primeira coisa que ele tem que fazer é diversificar. Em outras palavras, a diversificação sempre é uma solução para que o teu negócio não dependa apenas do dólar. Se eu sou, por exemplo, uma empresa que vende produtos aqui no Brasil e dependo de importação, se eu simplesmente importo produtos e revendo através de plataformas como o Mercado Livre, talvez eu precise também depender de outros países, não necessariamente apenas dos Estados Unidos, ou até começar a pensar em buscar produtores locais. Então, diversificação é um grande caminho para essa situação, porque é incerto o futuro. Um segundo ponto é, se você tem a possibilidade de exportar, é o melhor momento para exportar. Nós estamos falando exportação de qualquer tipo de material, porque não sabemos ainda qual vai ser a política para agronegócios, para o aço, para alimentos, etc. Muitas vezes, o governo atual americano quer proteger ali as empresas deles e talvez vai criar um pouco de barreira para poder receber importação de outros países. Mas com o cenário atual de hoje, a primeira coisa que eu acordei de manhã, eu falei assim, como que eu consigo vender meus produtos e serviços, no caso eu, que sou CEO de uma consultoria, como que eu consigo prestar consultoria para empresas americanas? Porque eu vou receber em dólar, com uma discrepância entre o dólar real alta. Então, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, o segundo ponto é, existe a possibilidade da minha empresa exportar? Se existir, é excelente isso. É um caminho assim, sem volta, né? O terceiro ponto que nós precisamos pensar nessa mudança econômica e assim por diante é se aproximar das autoridades políticas brasileiras, dizendo, olha, deputados, senadores, vereadores, eu quero expandir minha empresa, eu quero continuar crescendo a minha empresa. Então, tenha boa relação com os Estados Unidos. Não crucifique. Se você tem uma postura um pouquinho mais de esquerda ou uma postura um pouquinho mais de direita, não importa. O momento agora é de aliança com os Estados Unidos. Aliança de manter esse grande gigante internacional nosso parceiro e não nosso inimigo. Então, nós temos como empresários o poder de participar de eventos, participar de seminários, de consumir conteúdo riquíssimo como esse do SBT, para que a gente possa nos prover de informações e cobrar as entidades públicas de ter bom relacionamento com os Estados Unidos. E a última dica que eu dou para o empresariado brasileiro é, não se preocupe. Se preocupe com aquilo que você consegue controlar.
os teus preços de produtos e serviços, a gestão do seu time, o treinamento, atender com excelência. Essa é a melhor fórmula de expansão, porque em cenários de dúvida, os bons, aqueles que querem prestar bons serviços e trazer bons produtos, sempre vencem. Então é o momento de separar lobos de gatinhos. Dema, te fazer uma pergunta aqui, pensando no brasileiro médio, vamos pensar aqui na massa de brasileiros. A gente está falando aqui de muitos trabalhadores, muita gente que ganha 1.500, 2.000, 3.000 reais por mês. E qual que é a possibilidade desse cidadão empreender? Ele tem aquele carrinho ali que ele conquistou suado, pagou ali longas prestações, né, um longo financiamento, e tem lá um carro de 15 mil, de 20 mil reais. Ele pode vender esse carro e ter o capital de giro para iniciar um negócio. Às vezes ele trabalhou muito tempo em uma empresa, tem lá o seu FGTS depositado, consegue um acordo ali com o patrão, ele sai ali com o dinheiro da rescisão e ali ele tem um valor para investir. Pensando nessa maioria de brasileiros que tem o desejo, o sonho de empreender no Brasil, para que área ele deve ir em 2025, levando em conta esse cenário que nós temos agora? Donald Trump na presidência, possibilidade do dólar ficando mais forte, pelo menos é isso que a gente tem de perspectiva agora, pelo menos em curto prazo, tentando enxergar 2025, é isso que a gente enxerga lá na frente. Fazer o quê? Eu vou pegar esse dinheiro, para que áreas eu posso ir? Investir no quê? No ramo alimentício? Vou comprar um carro e vou fazer transporte por aplicativo? Eu quero a sua avaliação. Legal. O que eu gosto de falar uma coisa é o mercado, outra coisa é o pequeno empreendedor, aquele cara que acabou, igual você falou, recebeu o fundo de garantia, vou vender meu carro, vou empreender. Eu, como especialista em expansão, eu digo para ele assim, primeira coisa que você tem que analisar num cenário como esse eu sou bom naquilo que eu vou fazer? Exemplo, se o cara for um péssimo motorista, ele não adianta ser motorista de Uber. Se ele for péssimo com alimentos, não adianta ele mexer ali vendendo cachorro-quente, pastel e assim por diante. Se ele é um péssimo cuidador de idosos, ele não gosta de idosos, então não faz sentido entrar ali. Então a primeira decisão que ele tem que tomar é o que eu sou bom para fazer. E é uma avaliação muito sincera. Os pequenos empresários, eu falo, eu sou excelente em fazer comida, eu sou excelente em prestar um bom atendimento, eu sou excelente em alguma coisa. Então, primeira pergunta que todo empresário nesse ano precisa fazer de 2025 é o que eu sou bom. A segunda pergunta que ele tem que fazer é o que, além de eu ser bom, eu gosto de fazer. Por exemplo, eu adoro jogar bola, Jesus, mas eu não sou bom em jogar bola. Então, além de você ser bom, você tem que gostar, porque nem tudo aquilo que você é bom, você gosta. Porque pensa, ele vai ter que investir tempo, recurso, vai ter que vender o carro, ele vai usar o fundo de garantia dele. Então, se ele não fizer uma atividade que ele gosta e que ele é bom, isso é ruim. Terceiro pilar, ele precisa saber o que o mundo está disposto a pagar. Por exemplo, será que o mundo está disposto a contratar motorista de aplicativo? Claro que está disposto a pagar. Será que o mundo está disposto a investir num jardineiro? Não sei qual bairro que você mora. Aonde é que você vai abrir tua empresa de jardinagem? Né? Será que a região que você está, empreendedor, aonde que você trabalhou, aonde que você está acumulando recursos, o que as pessoas estão dispostas a pagar? Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, tem muitos carros. Eu sei que existe uma falta enorme de funileiros na zona sul de São Paulo, por exemplo. E aí tem disponibilidade, o mundo está disposto a pagar por bons funileiros, porque é uma atividade difícil e é uma atividade que dá dinheiro. Só que é uma atividade que a pessoa tem que ser boa, ela tem que gostar e o mundo está disposto a pagar. Então essa é a terceira pergunta que todo pequeno empreendedor tem que responder. Não adianta você falar assim, vou abrir aqui uma barraquinha de café. Mas será que você está abrindo no lugar certo? Será que o mundo está disposto a pagar por esse café? Será que não tem muitos concorrentes? Né? Então é uma avaliação ali muito individual. Né? E o quarto ponto é o que dá para você crescer. Muitas vezes a gente pega nosso fundo de garantia, muitas vezes a gente abre um alto negócio e a gente fala, olha, eu queria abrir uma pizzaria, só que eu não consigo comprar um forno, ou eu só consigo manter ali, então trabalha com iFood, trabalha com delivery. Então o quarto ponto é sempre uma pergunta, será que esse negócio que eu vou começar hoje, eu consigo crescer? E pensando sobre quais áreas investir,
existem 4 áreas de muita necessidade. A primeira, eu vou trazer de trás para frente. A primeira área é que a população está envelhecendo. A população não está só envelhecendo no mundo, mas como no Brasil. Então, cada vez mais vai existir necessidades para a boa idade, que são os idosos. Então, casas especializadas em idosos, fisioterapia, aluguel de equipamentos relacionados a essa área. Então, você que está querendo empreender agora, você fala, dá uma olhada no mercado ali de cuidados com os idosos. Isso é um ponto. Segundo ponto, saúde sempre será algo de muito crescimento e algo que a organização pública é impossível de fornecer todos os benefícios. Então, muitas vezes eu pego um pequeno empreendedor que ele fala, eu não vou abrir nada de restaurante, mas eu tenho muito tato com pessoas. Aí ele faz um curso profissionalizante de técnico de enfermagem, assim por diante, e ele vira profissional liberal, atendendo serviços assim relacionados à área da saúde, aplicador de vacina e assim por diante. Então, esse é um segundo ponto, saúde. Terceiro, alimentação. Cada vez mais no Brasil está aberto a necessidade, a oportunidade de alimentação mais saudável. Então, se você olha o número de franquias sendo abertas, Jesus, a quantidade de restaurantes que estão sendo abertos no Brasil inteiro, relacionado à comida mais saudável, para aumentar a longevidade, para diminuir ali a obesidade da população. Então, isso é algo que está até na camada mais básica da população. A pessoa não quer mais engordar, quer ter longos dias de vida, quer ter uma saúde muito boa. Então, se você tem habilidade com alimentação, com restaurante, com gestão de garçom e assim por diante, trazer alimentação na questão saudável é muito relevante no momento atual. E o último ponto que eu gostaria de trazer, que é um ponto adicional que eu tenho analisado recente, é também as oportunidades no mercado pet. O Brasil é um dos maiores mercados pets do mundo. Então tem necessidade para quem quer vender produto, tem necessidade para quem quer comprar e revender no Mercado Livre, tem necessidade de tosa, tem necessidade de um monte de outras coisas. Então, se você perguntasse para o Dema quais áreas investir em 2025, para um pequeno empresário, eu iria nesses 4 que é mercado, grande necessidade, grande tem dinheiro ali. Então, um pequeno empreendedor tem capacidade de crescer e expandir sim. Você falou, a gente deve fazer aquilo onde a gente se destaca, né? Aquela área na qual a gente se destaca. Isso para empreender. Então, ter destaque, ser bom no que faz e gostar do que faz. Levando em conta... E o mundo está disposto a pagar. E o mundo está disposto a pagar. Ok. Então tem esses 3 elementos aqui dessa equação. Como a gente faz esse cálculo dessa equação aos 20 anos de idade, aos 30 anos de idade, aos 40 anos de idade, aos 50 anos de idade? Excelente pergunta. Existem dois tipos de carreira, né? Tem a carreira que você começa do primeiro dia já a empreender. Então eu faço bolo e começo a vender bolo desde o começo, daqui a pouco eu vou crescendo, vou aprendendo, vou fazendo curso, e aí daqui a pouco eu tenho uma loja de bolo, daqui a pouco eu tenho uma rede de bolo, né? Esse é o sonho maravilhoso de todo empresário que começa pequeno e quer crescer. Existe a outra carreira, Jesus, que é a carreira do tipo, eu trabalho para alguém. Então eu começo a crescer, aprender, que foi no meu caso. Eu trabalhei até ser um alto executivo da Samsung. Então, qual dica que eu dou pro de 20 anos? O de 20 anos, ele precisa fazer 2 coisas. A primeira, ser fiel no pouco. O que é ser fiel no pouco? Não achar que a grama do vizinho é melhor do que a dele. Existe um momento da temporada da nossa vida que é ser fiel no pouco. Aquilo que vem na tua mão para fazer, você faz. Exemplo, se você tiver necessidade de ter um emprego ali, mesmo sendo apenas um menor aprendiz ou alguma coisa do tipo, um estágio e tudo mais, faça com todo o esforço aquilo que vem na tua mão para fazer. Eu comecei minha carreira arrumando filas em banco. E isso foi ótimo. Depois, como executivo da Samsung, eu usava habilidades que eu arrumava fila lá. Mas a primeira temporada, então, é ser fiel no pouco. Faça bem feito. Eu falo para os jovens assim, você tem 20 anos. O teu momento agora é de você aprender tudo. Então, fale mais sim e menos não. Aí aumenta um pouco a tua idade. Aí você já fez faculdade, ou você fez curso profissionalizante. Aí você começa a honrar uma visão do terceiro. Com 30 anos, você tem a possibilidade de honrar a visão de um terceiro. O que significa isso? Eu sou funcionário do SBT, eu vou honrar a visão do SBT. O que o SBT me pedir, eu vou fazer, porque eu estou no momento de aprender na empresa dos outros.
eu estou no momento de eu fazer o melhor na empresa dos outros, e ainda estão me pagando para isso. E aí você começa a crescer, aí você já não tem mais 30, você tem 40, aí você entra na fase de ouro. A fase de ouro é assim, talvez eu quero ser empreendedor, então eu vou juntar um dinheiro, ou vou usar meu fundo de garantia para fazer alguma coisa que eu tenho habilidade, que o mundo está disposto a pagar e que eu gosto de fazer. E aí você, uma vez que você foi fiel no pouco, uma vez que você honrou a visão de um terceiro e aprendeu na empresa dos outros, você tem habilidades prontas e maturidade para poder crescer. Qual é a visão que eu gosto de cortar do jovem de 20, 30 ou 40? As visões assim megalomaníacas. Eu vou criar algo e esse negócio vai me deixar rico. Mentira. Na grande maioria das pessoas, 99% das pessoas, elas passam uma fase, elas começam de forma humilde, depois elas aprendem na empresa dos outros, depois elas criam habilidade e ali abrem a empresa. Isso se você for carreirista, se você começar ali, como o meu caso, eu comecei arrumando filas em banco. Mas se você desde o começo tiver a habilidade empreendedora, que é de empreender, você fala assim, olha, eu quero desde o começo criar a minha visão, a curva é um pouco inverso. No começo você vai ter que ser fiel no pouco, você não vai conseguir já abrindo um grande negócio. Então você vai ter que ir ali aprender e pagar o preço e crescer aos pouquinhos, dos 20 ao 30. Dos 30 aos 40, você que seguiu a carreira de empreendedor, você já começa a pensar em melhorar as práticas de gestão. Você fala, olha, eu quero contratar melhor, eu vou buscar curso no Sebrae, eu vou buscar uma consultoria igual a Goshen Land, eu vou buscar mentores, eu vou andar com outros empresários. Então são 10 anos olhando as pessoas que fazem bem para que você absorva conhecimento. E por último, quando você já tem 40 anos e você aparentemente conseguiu crescer e desenvolver sua empresa, você começa a servir mais. O que é servir mais? Gerar melhor emprego, aquilo que te ajudaram lá no começo da tua carreira, você vai ajudar outras pessoas. Na minha opinião, essa é o ciclo e o que eu faria para o 20, para o 30 e para o 40. Tá, vamos pensar agora no 40 mais. Pergunta de quem está com 43 Fechou. Agora. Não é o meu caso, tá? Mas vamos lá. Imagina aquela pessoa que está lá com 45 anos, 40, 45 anos, 50 anos. Ela é boa no que ela faz. Com certeza ela é boa no que ela faz porque ela está fazendo há 20, 30 anos. Talvez não tenha tido esse talento, essa experiência reconhecidos, né, pelo patrão, pelo mercado. Ok, um enorme potencial ali engarrafado dentro de uma cápsula ali que pode estourar, ok, mas continua ali naquela vida. Mas em determinado momento ela fala assim, pô, 45 anos eu fiz isso a minha vida inteira e eu estou descobrindo agora que eu não quero mais fazer isso da minha vida. Eu descobri que eu estou infeliz exatamente pelo que faço. Quero dar um cavalo de pau, uma guinada de 180 graus, eu quero ir para uma área completamente diferente. Eu sou um grande executivo da Samsung, agora eu quero tosar cachorro, é isso que me faz feliz. Como é que é? Tem jeito de dar certo? Qual a sua avaliação? É melhor fazer uma reflexão e aprender a gostar do que não gosta do que faz há muito tempo? Olha, uma coisa é você trabalhar fazendo o que você gosta e o que o mundo está disposto a pagar. Outra coisa é você ter que trabalhar forçado. A possibilidade de você ter um sucesso é muito pequena. Mas, por exemplo, eu ajudei a Samsung a expandir várias áreas no Brasil. Então, no meu caso, eu tenho 43, tá? Então, essa pergunta é para mim. Então, anos atrás, eu fiquei 14 anos na Samsung. Na Samsung, a Samsung pedia ajuda para que eu pudesse desenvolver o mercado de tablet, de loja Samsung, entre outros mercados. E ali eu via que eu era bom em planejar empresas, não importa se elas eram pequenas, médias e grandes, para elas crescerem. Ou é por franquia, ou é desenvolvendo comércio eletrônico, etc. Então eu vi que eu tinha habilidade e gostava, e falei, a partir de agora, aquilo que eu faço por uma multinacional, eu vou fazer para pequenos empresários, médios e grandes. Então eu uni o que eu sabia fazer, o que eu gostava, e eu sabia que eu era bom naquilo, então as pessoas estariam dispostas a pagar, e deu muito certo. Só esse ano serão quase 100 empresas que passaram que eu ajudei ela a fazer. Mas, quando nós estamos falando em uma mudança completa de carreira, isso acontece com grandes também. Eu quero dar um exemplo do novo CTO do Trump, que é o Elon Musk. O Elon Musk teve pequenos começos. Ele vendeu o PayPal, com o dinheiro do PayPal ele abriu o SpaceX, chegou um determinado momento que ele falou assim, eu vou começar uma nova coisa que eu não manjo nada, eu vou fazer carros elétricos. Aí os caras, você tá louco? Você não gosta, você não manja? Ele falou assim, não, mas eu vou estudar e vou aprender esse negócio e vou fazer acontecer. Então, não importa se você é grande ou pequenininho, sempre há oportunidades para você mudar a sua carreira.
mas os princípios básicos são imutáveis, do tipo, eu preciso ter basicamente conhecimento sobre o mercado, que porta que está sendo aberta para mim num novo segmento. Eu conheço histórias felizes e tristes. Felizes que a pessoa era um executivo e abriu um café e ficou muito bem, mas eu também conheço histórias tristes que a pessoa era um executivo e abriu um café e o café faliu. Por quê? Porque os princípios são inegociáveis. Preparação. Não importa se você está fazendo uma mudança radical de executivo para tosar cachorro, ou eu estou ali com o meu restaurante e eu falo, eu não quero mais isso, eu vou ser enfermeiro, vou fechar, não quero mais atender pessoas, já estou com 43 anos, eu quero ser enfermeiro e trabalhar num hospital, por exemplo, ou prestar serviços. Você não pode renegar os princípios, que é conhecer bem o mercado, se preparar para poder fazer isso, não ficar olhando para o tempo. Eu já tenho 43 anos, para com isso. Né? Se você olha, grandes executivos montaram grandes negócios depois dos 60, até 70 anos de idade. Mas o princípio de aprender, conhecer o mercado, estar disposto a ter essa curva de aprendizado para que você abra a tua tosa com sucesso, ela é inegociável. Então eu sempre digo, você vai mudar? Beleza, mas você conheceu o mercado? Você se estudou? Você está preparado? Você está lendo? Você está consumindo coisas sobre esse novo mercado que você está indo? Senão você vai vai pular do avião sem paraquedas. Não, você tem que pular do avião com paraquedas. Você tem que sair de uma posição A para a posição B com as bases preparadas. Então a resposta para ti, Jesus, desde que a pessoa em específico não negligencie os princípios básicos de conhecer o mercado e se aprofundar e aprender, eu acho que é super válido e tem grandes chances de dar certo. Uma última pergunta, vamos ver se a gente consegue responder aqui de uma forma resumida. Fazer faculdade ou não? Sim, fazer faculdade. Eu sou defensor da faculdade. Por quê? Porque na faculdade você consegue desenvolver relacionamento, networking, você consegue criar mentalidade cognitiva. Muitos jovens falam, eu não vou fazer faculdade, eu vou simplesmente aprender aquilo que eu quero. Tá bom, mas você não desenvolveu no teu cérebro álgebra, você não desenvolveu no seu cérebro raciocínio lógico, porque você, por natureza, não vai querer aprender álgebra sentado na frente do computador. Então, eu sou muito autodidata, mas eu respeito, sim, os benefícios que tem de você seguir uma trilha de faculdade. Então, sim, fazer faculdade. Os ganhos são diretos e indiretos. E lá dentro, você se especializa naquilo que você mais gosta. Então, eu sempre recomendo a todo mundo fazer faculdade. Você formou em quê, Dema? Curiosidade. Administração de empresas. Eu adoro empresas, adoro administração de empresas, e ali foi possível conhecer todas as coisas que regem uma empresa. Eu acho que foi uma escolha sábia. Dema Oliveira foi executivo da Samsung, trazendo aqui informações preciosas para quem quer empreender no Brasil em 2025, neste cenário que agora está concretizado. Donald Trump na presidência dos Estados Unidos e uma relação aí por pelo menos 2 anos com o presidente Lula aqui no Brasil. Como empreender neste cenário? A gente vai deixar esse corte aqui no YouTube para quem depois quiser conferir especificamente esse bate-papo aqui, que foi muito enriquecedor. Te agradeço demais, Dema. Até uma próxima oportunidade, amigo. Muito obrigado, Jesus. Um abraço, SBT. Obrigado, Jesus. Seguimos aqui com o Brasil Agora e a gente vai se conectar com Carolina Venuto e com Alessandra Ribeiro.